Olá, meu nome é Vitória Merson Dias e eu vou apresentar o projeto de PIBIC de tipagem molecular e avaliação da capacidade de produzir células muriformes in vitro de isolados clínicos de Fonseca SP. A orientadora desse projeto é a professora doutora Larissa Fernandes Matos. Esse projeto é realizado na Universidade de Brasília. Introduzindo, eu vou falar da cromoblastomicose, que é uma infecção cutânea causada por fungos dermatiáceos filamentosos, dentre eles os fungos do gênero Fonseca. É uma doença que afeta principalmente homens trabalhadores rurais de regiões tropicais e subtropicais. O Brasil é um dos países que apresenta a maior concentração de casos dessa doença. Ela se caracteriza pela formação de lesões apresentadas nas imagens ao lado, que variam de acordo com a severidade da doença. Os fungos do gênero Fonseca são os principais causadores da cromoblastomicose em todo o mundo. O diagnóstico da doença ocorre pela presença das células muriformes. As células muriformes são células com uma parede celular mais espessa e que apresentam septos longitudinais e transversais, geralmente agregadas de 2 a 4 células. A metodologia desse trabalho. Foram utilizados 16 isolados clínicos de micotecas brasileiras previamente classificados como Fonseca pedrosoi. Esses isolados foram separados em 3 lotes para facilitação dos experimentos. O primeiro lote são os isolados do Instituto Adolfo Lutz. O segundo lote contém isolados da UFMG, da UFPR e da Fiocruz do Rio de Janeiro. O terceiro lote são isolados do LACEN DF. Esses isolados estão armazenados em menos 80 no laboratório e foram colocados para aquecer em meio batata a 28 graus Celsius durante 7 dias. Para a realização dos experimentos, primeiro é feita a filtragem através de lã de vidro dos conídeos, e então esses conídeos são lavados com salina e contados no microscópio para determinação de qual a quantidade necessária para cada um dos experimentos. Os experimentos realizados são o crescimento em placas de agar batata e agar saburô a 25 e a 37 graus Celsius, o crescimento de microcultivo a 25 graus Celsius e o crescimento das células muriformes com meio CN1, meio agar batata e agar saburô para controle, a 37 graus Celsius. O meio CN1 é o meio desenvolvido pela orientadora do projeto. Então, o microcultivo e as células muriformes são realizadas lâminas que serão fotografadas através de microscopia. Os resultados obtidos foram, na identificação molecular desses isolados, foi feito a PCR com um DNA extraído previamente das regiões ITS e CDC42. Após o sequenciamento, foi feito um alinhamento. Desse alinhamento, foi demonstrado que 6 dos 16 isolados foram incorretamente classificados como Fonseca pedrosoi. Desses, 2 eram Fonseca núbica, 3 eram Fonseca monofora e 1 era um Rhinocladiella aquaspersa. Esse asterisco está aí porque os bancos de dados não apresentavam dados suficientes para classificação como Rhinocladiella aquaspersa da região CDC42. Porém, a região ITS e a morfologia do isolado classificam ele como Rhinocladiella aquaspersa. Foi feito o teste de crescimento nas placas a 25 e a 37 graus com batata e saburô, e todos os isolados se mostraram crescer melhor a 25 graus Celsius. Aqui houve um problema de contaminação com o isolado CBM03 e com o isolado LCDF03 também houve um problema de contaminação e não foi realizado nenhum experimento com esse isolado. Os conidióforos são utilizados para a identificação morfológica dos isolados. Ela não é uma identificação tão precisa, porém ajuda em certos casos. No primeiro lote, todos os isolados eram condizentes com fungos do gênero Fonseca. No segundo lote, como eu disse anteriormente, o DNA, ele é condizente com Rhinocladiella aquaspersa e todos os outros são condizentes com fungos do gênero Fonseca. No terceiro lote, todos são condizentes com fungos do gênero Fonseca, corroborando então a identificação molecular desses fungos. Foi feito também o crescimento das muriformes in vitro. Essas muriformes cresceram no meio CN1, desenvolvido pela orientadora a 37 graus Celsius durante 15 dias, então foi feita a realização de lâminas e avaliadas na microscopia. Esse é o resultado do primeiro lote, esse é o resultado do segundo lote e esse é o resultado do terceiro lote. Todos os isolados foram considerados capazes de produzir células muriformes in vitro, apesar das diferenças morfológicas de cada uma desses isolados. Conclusão: foi possível então a identificação molecular de cada uma das linhagens, e as linhagens apresentaram, durante os experimentos, diferenças tanto nos aspectos morfológicos quanto na qualidade e na quantidade das células muriformes, diferenças no padrão de crescimento e diferença na produção de conídeos. Essas diferenças se dão não apenas entre as espécies, mas como também dentro de uma mesma espécie, ou seja, diferenças de cepas, o que pode indicar uma diferença na capacidade de virulência dessas cepas. Porém, mais estudos precisam ser realizados para essa determinação. Muito obrigada pela sua atenção.